dura para sempre. Tem outro texto que fala que se não fossem as misericórdias de Deus, nós todos seríamos consumidos. Isso é verdade. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, onde Deus fala com Abraão: Abraão, através de ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações. Os judeus até hoje, eles não entenderam esse versículo. Até hoje tem muitos judeus, de 80% dos judeus hoje, eles não entendem o que Deus quis dizer com Abraão sobre isso. Aqui Deus estava falando para Abraão, que através de um descendente de Abraão, que seria Jesus Cristo, 2100 anos depois de Abraão, nasceria o Messias, nasceria Jesus Cristo, e Jesus Cristo seria o sacrifício único para reconciliar o homem novamente com Deus. Por quê? Quando Adão pecou, quebrou-se a primeira aliança que Deus tinha feito com o homem. Quando Adão peca, ali foi quebrada uma aliança. E a Bíblia vai dizer que Deus mata um animal e cobre Adão. Mas a finalidade, o ensinamento que Deus queria passar ali para Adão, não era cobrir a nudez de Adão, não. Ali Deus agora estava fazendo uma nova aliança com Adão. Por quê? Porque ele tinha desobedecido a Deus. E como entrou a desobediência, agora tinha que haver sacrifício em tempos, até o dia que Jesus vier, eles teriam que sacrificar cordeiro. E Abraão entendeu isso. E Abraão passou para os seus filhos isso. Só que Abel aprendeu de Adão que tinha que sacrificar cordeiro, e ele sacrificou o cordeiro, e a Bíblia vai dizer que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas acontece que Caim, ele não seguiu o ensinamento do seu pai. Ele não seguiu o ensinamento que Deus passou para ele. Ele quis fazer do jeito dele. Da mesma forma acontece hoje. Quantos homens estão hoje afastados de Deus? Porque quer fazer as coisas do jeito deles. Irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E se nós fazemos as coisas debaixo da unção, da obediência ao Senhor, nós vamos ser mais felizes e vamos ter vida eterna com Deus. Mas Caim não quis isso. Caim fez do jeito dele e Deus não agradou, e ele foi lá e ficou com muita inveja, ele ficou com muito ódio no coração, porque Deus agradou do sacrifício de Abel. Ele mata Abel, e ele vai para uma terra distante, fica lá muitos anos sozinho. Nisso, Noé tem outros filhos, e a terra vai ser povoada, começa a ser povoada. Depois de uns 50 ou talvez 100 anos, é que Caim vai e casa. A Bíblia fala que ele casa, aqui não quer dizer que foi imediato, aqui teve um período de tempo, 50, 70, 100 anos, aí ele casa. Mas ele, o que ele fez? Como ele não seguiu o ensinamento de Abraão, ele também não passou para os seus filhos que era necessário, que tinha que haver sacrifício de cordeiro. Em tempos, o homem pecou, entrou em desobediência, tinha que ter sacrifício. Caim não passou isso. Então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos dois povos. O povo que seguiu Adão, Adão viveu 930 anos e ensinou isso. Matusalém viveu 969 e ensinou isso. Noé viveu 950, Noé era neto de Matusalém, também ensinou isso. Então nós tínhamos dois povos, um povo do lado de Caim, que não oferecia cordeiro, que não seguia aquilo que Deus ensinou, e nós tínhamos os descendentes de Adão, de Sete, filho de Sete, que foi seguindo essa tendência, de em tempos, sacrificar cordeiro. Mas o que aconteceu no ano 1650, de Adão a 1650? Só tinha um homem na terra oferecendo sacrifício a Deus. Deus olhou, em 1650, só tinha um homem, Noé. Só Noé estava sacrificando cordeiro. O resto da população, ninguém mais, todo mundo foi passando os anos, e ele foi
E aquele costume foi se esquecendo. Eles esqueceram de sacrificar o Senhor. Então, quando foi no ano de 1650, Adão tinha 600 anos. Quando ocorreu o dilúvio, Adão tinha 600 anos. Irmãos, Adão ficou 120 anos construindo a arca. Sabe para quê? Uma oportunidade que Deus estava oferecendo àquele povo de entrar na arca, ser salvo. Deus não queria que todo aquele povo perecesse. Deus não queria. Mas acontece que eles não queriam. O próprio Jesus disse: a minha vinda será como os dias de Noé. Irmãos, hoje está acontecendo a mesma coisa. Jesus Cristo vai vir. Isso é fato. Nós que aceitamos Jesus Cristo, nós somos santos, que significa o quê? Separado. Mas não significa que nós somos perfeitos. Irmãos, Deus não está preocupado com você cai. Deus não está preocupado com o seu pecado, não. Deus está preocupado com o seu arrependimento. Deus, quando olha no nosso coração, Ele busca arrependimento. Se Deus vê que você está arrependido, Deus não está preocupado com o seu pecado, porque o pecado é original, vem lá de Adão. Mas acontece que Jesus Cristo, irmãos, quando Ele foi crucificado na cruz, quando você olhar para a cruz, você tem que lembrar que Jesus, Ele morreu na cruz para todo aquele que crer. A salvação, irmão, é por crer em Jesus. Todo aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. A salvação é simples. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida. E você agora vai ter uma vida santa, não para ser salvo. Todo mundo, muita gente entende isso tudo errado. Acha que nós temos que ser santos para ser. Não, nós já fomos salvos. Nós temos que ter uma vida santa, porque Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Nós temos que ter uma vida santa agora, é porque nós fomos salvos, não para ser salvo, porque a salvação não vem de nós. A única coisa que o homem tem que fazer é crer que Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Então, você tem que ter uma vida santa. Por isso que a Bíblia, Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, importa que o homem nasça de novo. Nicodemos era um professor, ele era um mestre do Sinédrio, um mestre de tudo, da lei. Ele disse: mas o que é isso? O que significa? Perguntou para Jesus: o que significa nascer de novo? Por acaso eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe? Jesus falou: não, Nicodemos, não é isso, não é esse nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Irmãos, Jesus quis dizer que quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Nós temos um novo espírito. Aquele espírito que vivia na prostituição não se prostitui mais. Que vive no pecado, que vive em todo tipo de pecado, ele não está naquilo mais. Por causa de quê? Porque ele tem um novo espírito. Mas não significa que aquela pessoa não vai cair, não vai pecar. Não, não é isso, não. Deus conhece o pecado original que está dentro da nossa carne. Deus sabe dessas coisas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que seguir em paz com todos e em santificação, sem qual ninguém verá Deus. O que significa? Irmãos, a santificação, ela ocorre em dois aspectos. A santificação, que está escrito nesse texto, ela ocorre em duas maneiras. Quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo que habita dentro de você vai te guiar nas coisas de Deus. O Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo vai falar: não faça isso. O diabo parece com um prato de pecado e o Espírito Santo vai te falar na sua cabeça: não faça isso. Se você dá ouvido ao Espírito Santo, você não vai fazer. O que Deus fez? Deus avisou a Caim, antes dele pecar: Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe a tu dominá-lo, mas ele não quis. E a mesma coisa ocorre hoje. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos guia para essa santificação, a coisa que vem de dentro para fora. E a segunda parte? A segunda parte, irmãos,
é a palavra de Deus, é de fora para dentro. Nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos, escutamos a Bíblia, é para ela nos purificar de fora para dentro. Então aquele que está aqui dentro vai nos limpando, mas a perfeição só vai ocorrer no arrebatamento. Não existe perfeição nessa carne aqui. Só quando Jesus vier nas nuvens e arrebatar a igreja, esse corpo aqui vai ser transformado num corpo de glória. Aí sim, aí nós seremos perfeitos. Amados irmãos, voltando em Abraão, uma coisa interessante. Abraão, ele, no ano 2166 a.C., Abraão nasce lá em Ur dos Caldeus, onde é Bagdá hoje. Quando é 2100 a.C., é a primeira chamada de Abraão, é esse versículo que nós lemos. Deus chama Abraão 2100. Quando é 2066, irmãos, Abraão está com 100 anos, mas acontece que quando Deus chamou ele tinha 75. Ele esperou 25 anos para cumprir a promessa, mas antes de cumprir a promessa, Sara tentou dar uma ajuda para Deus. Não era plano de Deus Ismael ter nascido. Aquilo foi um plano do homem. E Deus respeita as nossas decisões. E Deus respeitou a decisão. Sara chega perto de Abraão, Abraão fala assim: Abraão, o negócio é o seguinte, você já está com 80 anos, eu estou com 70. É melhor você pegar minha serva Agar e ter filho com ela. Abraão, se ele atenta à promessa de Deus, Deus falou que ele seria pai de grandes nações, dele seria uma descendência maior que as estrelas do céu e das areias da terra. Mas nós não estamos aqui para julgar Abraão, porque o homem é falho. Abraão cometeu uma falha. Ele foi, fica com Agar e tem Ismael. Ismael não era plano de Deus, mas Deus concordou, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Tanto que Deus respeita o livre-arbítrio, por que no dilúvio, irmãos, no dilúvio, salvou só a família de Noé, mas Deus chegou perto dos animais e falou assim, deu ordem para os animais, em dois entra na arca, e eles todos entraram na arca, centenas de animais, por causa de quê? Os animais não têm livre-arbítrio, eles não tinham escolha, então Deus mandou e eles obedeceu. Agora o homem não, Deus deixou o homem escolher, Deus deixou a escolha para o homem, igual hoje, irmãos, o Senhor fez tudo para salvar o homem, e está a tempo? Está a tempo, enquanto Jesus não voltar, tem milhares e milhões de pessoas para ser salvas, mas as pessoas não estão querendo a palavra de Deus, eles não estão preocupados em ouvir, escutar, cultuar o Senhor. Nesse horário, tem muitas igrejas espalhadas no Brasil, no mundo, que estão falando a palavra de Deus, e tem muitas pessoas escutando a palavra de Deus, mas existem milhões de pessoas que não têm interesse, mas vai chegar um dia que não vai demorar muito, irmãos, não vai demorar muito, nós estamos vendo todas as profecias bíblicas se acontecer. É claro que Jesus não vai voltar amanhã, porque falta cumprir algumas profecias, e se Jesus falar voltar, mas isso não vai acontecer, porque sem antes cumprir todas as profecias, não acontece. E tem a profecia, tem que ser reconstruído o terceiro templo, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, para depois vir o fim. O anticristo tem que aparecer, e não aconteceu isso. Ele está aí, mas ele não se manifestou. Então, irmãos, vamos ficar atentos à palavra do Senhor e entendermos que nós temos que procurar a santidade de Deus, procurar ser santo, porque fomos salvos não para ser salvo. Tem gente que entende tudo errado. Eu já vi isso, pessoas conversam com, se eu fizer isso, gente, não é assim, a salvação não é assim. Jesus que nos salvou, foi na cruz do Calvário que nós somos salvos, nós aceitamos o perdão de Jesus. Tem gente que não aceita, todos nós sabemos que a passagem dos Gadarenos, Jesus entra na cidade de Gadara, quando Jesus entra na cidade de Gadara, ele entra lá com o coração cheio de amor,
para salvar aquele povo. Porém, um dia anterior, ele tinha libertado um homem que morava no cemitério. Ele libertou aquele homem queria seguir Jesus. E Jesus falou que não, fica aí, testemunhe que Deus fez para ti, aqui na sua família. Você não vai me seguir, dá testemunho do Senhor. No outro dia, Jesus resolve entrar na cidade dos Gadarenos. Irmãos, aquele povo que tomou um prejuízo de 2.000 porcos, tomaram prejuízo, porque Jesus permitiu que os demônios saíssem daquele homem e entrassem nos porcos. Eles tomaram um prejuízo financeiro. Por causa desse prejuízo financeiro, eles viraram para Jesus e falaram assim: nós queremos que tu e seus discípulos se retirem-se daqui. Pedro falou assim: não, nós viemos aqui, sabe que nós temos algumas pessoas doentes. Não quer saber de doente, nós queremos que você saia, queremos que você vá embora. Irmãos, Jesus abaixou a cabeça e se retirou-se da cidade dos Gadarenos. Ele fez isso feliz? Não, ele ficava triste quando acontecia isso. Por que ele ficava triste, irmãos? Porque ele sabia que ele veio para salvar o homem do inferno. Ele veio para tirar o homem do lago do fogo e enxofre, onde o fogo não apaga. Ele veio para que o homem tenha vida com Deus eternamente. Ele veio para isso, para levar o homem para viver eternamente com Deus. Então, como não pode ser obrigado, não é obrigado. Jesus pregou amor, somente amor e perdão. Jesus pregou somente amor e perdão. Irmão, Jesus desceu do céu e veio até nós para reconciliar o homem novamente com Deus lá no céu. Olha o que aconteceu, irmãos. Nós somos uma única religião, o cristianismo. É que o próprio Deus desce do céu para ter um encontro com o homem. As outras religiões, nenhuma foi dessa forma. Mas o cristianismo é porque Jesus veio. Tanto, irmãos, que de Adão até Cristo foi 4.000 anos, todas as nações tinham seus deuses, Deus Baal, Deus Aserá, Deus a isso, Deus aquilo outro. Porém, depois de Jesus Cristo, ou seja, 2.000 anos atrás, todas as nações, até nações comunistas, que é proibido o evangelho, proibido entrar a Bíblia, você vai encontrar um grupo de gente cristão escondido. Por causa de quê? Porque foi Jesus que desceu do céu. Ele desceu do céu para reconciliar o homem com Deus, porque o homem pecou, Adão pecou. Então, através de um homem entrou o pecado, através de um homem, Jesus Cristo, ele levou todo o pecado, levou daqueles que crê. Porque está escrito, irmãos, em João 3,17, que Jesus fala assim: ó, eu não vim para condenar o mundo. Jesus fala: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meu intermédio. Aquele que crê em mim será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, irmãos, a condenação, as pessoas que estão perecendo, é porque é escolha. Eu estava falando de Abraão. Deus tinha promessa para Abraão, que ele ia ser pai, e ocorreu. Ele teve o filho Ismael, mas quando foi no ano 2066 a.C., nasce Isaac, nasce o filho da promessa. Deus tinha prometido para ele tinha 100 anos, e antes de acontecer isso, um ano antes de Isaac nascer, aparecem 2 anjos e o próprio Jesus na tenda de Abraão. O próprio Jesus. Quando Jesus fala assim com os fariseus lá, assim, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou-se, é com referência a esse fato. Chegou 2 anjos e no meio tinha um anjo também, mas não era o do meio, era o próprio Jesus, é o próprio Deus. Porque Abraão conhecia a voz de Deus, que Deus vinha conversando com ele de vez em quando. Então, quando ele chegou, Abraão se prostrou no do meio, convidou para eles entrar, eles entraram, ali era o próprio Jesus. E Jesus virou para Abraão e falou assim: Abraão, você vai ser pai
Ele estava com 99 anos. Sara 90. Você vai ser pai. Sara estava do lado da tenda, porque era assim, tinha duas tendas, a tenda da sala, a tenda da cozinha. Geralmente as mulheres ficavam na tenda da cozinha. Quando Sara escutou o anjo, o próprio Jesus falando com Abraão que ele ia ser pai, Abraão se alegrou-se demais da conta, que Abraão sabia que aquela voz dele era a voz de Deus, que era Deus que estava na tenda dele. Sara foi e riu. Quando Sara entrou na sala, Jesus virou para Sara e falou assim: porventura há algo impossível para Deus, porque tu está rindo? Aí Sara despistar: não estou rindo, não, você riu sim, porque você riste. O nome do menino vai ser Isaac, que significa riso, sorriso ou risadinha. E depois de um ano, 2066, acontece isso, nasce Isaac. Abraão fica muito feliz, e no ano 2006, já nasce o neto de Abraão, que era Jacó. 2006, nasce Jacó, neto de Abraão. E quando Jacó nasce, em 2006, acontece que ele tinha um irmão gêmeo, tinha Esaú. E a Bíblia vai dizer que Jacó nasceu segurado no tornozelo do irmão. E isso era, para aquela época antiga, não era uma coisa boa, não. O irmão nascer segurado no tornozelo do irmão, para eles não era uma coisa, não. Significava que ele queria passar a perna no irmão, porque estava querendo puxar o irmão. Era um sentido que eles tinham. Mas isso é um ensinamento antigo, uma lenda que não tem nada a ver, que não é verdade. Porque uma criancinha, um nenenzinho, não tem noção nada disso, que não tinha nada a ver com. Mas acontece que ele foi desprezado por causa disso. Jacó foi desprezado. A mãe dele amava ele, ficava junto com a mãe dele. Esaú era um grande guerreiro, um homem forte, lutador, caçador. E Isaac gostava demais de Esaú. Isaac gostava mais de Esaú, mas eu acredito que Deus gostava mais de Jacó. Então nós temos que preocupar quem que Deus gosta. Deus nos ama. Deus nos ama. E Deus amava Jacó. E Jacó chegou a uma certa idade, nós sabemos a história. Isaac vai abençoar, e Jacó e Rebeca faz uma tramóia lá para Jacó ser abençoado. E aconteceu isso. E Isaac abençoou Jacó. Só que eles ficaram com medo do irmão. A própria Rebeca falou assim: meu filho, vai para a casa do seu tio Labão, fique lá, porque o seu irmão vai ficar furioso quando ele souber que seu pai abençoou ele no seu lugar. E assim ele fez. Ele saiu sozinho, sem nada, só com a roupa do corpo, para Padã Arã, voltou de novo para morar com seu tio. E chegando lá, ele encontra Raquel, estava dando água aos animais. Ele olha para Raquel e ele se apaixona com Raquel. Jacó se apaixona com Raquel. Ele chega perto do seu tio Labão e fala assim: eu quero casar com Raquel. O que eu tenho que fazer? Você trabalha 7 anos de pastor, que você casa. Ele trabalhou 7 anos, no dia do casamento ele foi enganado. No outro dia ele chegou lá e falou assim: peraí, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel, mas eu acordei lá, foi com Lia. Labão falou: não, você casou, mas nós não temos costume de casar a filha mais nova primeiro, não. Você trabalha mais 7 anos para casar com Raquel, mas daqui um mês você pode casar com Raquel, mas tem que trabalhar 7 anos para pagar. Ele aceitou. E Jacó trabalhou ali 14 anos. Depois que ele trabalhou 14 anos, aí virou sócio, porque ficou mais 6 anos. Mas quando ele ficou mais 6 anos, Deus falou que ele ia voltar para Canaã, porque Canaã era o quê? Canaã era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Então ele tinha que voltar. Agora ele tinha 11 filhos. Tinha 2 esposas, e ele estava rico, porque Deus fez ele prosperar demais na casa do seu sogro. Então ele estava bem rico. E agora isso aconteceu no ano de 1916, o mesmo ano que José nasceu. José acabou de nascer, ele retorna para Canaã com seus 11 irmãos. Só não tinha Benjamim. O único filho de Jacó que nasceu em Canaã foi Benjamim.
Os 11 filhos nasceram lá em Padã Arã. Na hora que ele está retornando, a Bíblia vai dizer que ele vai chegar num riacho. A Bíblia fala Val de Jaboque. Val de Jaboque significa água no tornozelo, porque todos eles, naquela época não tinha ponte, então tinha os lugares estratégicos para atravessar com animais, com pessoas. Eles escolheram um lugar baixo, então esse lugar chamava Val de Jaboque. Todo lugar que precisava atravessar é assim. E Deus esperou todo mundo atravessar, ou seja, Jacó atravessou todo mundo, atravessou as esposas, atravessou os animais, atravessou seus filhos. Quando ele ficou sozinho, ele teve um encontro com Deus. Esse encontro com Deus é uma metáfora, é uma coisa simbólica, porque a Bíblia vai falar aqui, esse encontro com Deus, o anjo fala assim para Jacó: Jacó, qual é o seu nome? Pergunta para ele, e ele vai e diz a verdade, né? Ele fala assim: meu nome é Jacó. Aí o anjo vai falar com ele assim: tá bom, seu nome não será mais Jacó, porque lutaste com Deus a noite toda e prevaleceste. Seu nome vai ser Israel. Israel. Você pode voltar agora, não preocupa com o seu irmão, não preocupa com nada, volta. E seu nome será Israel. Deus mudou o nome dele. Isso foi em 1916, antes de Jesus. José era um nenenzinho. Irmãos, quando dá 1889, antes de Cristo, José agora tem 17 anos de idade. José tem 2 sonhos maravilhosos. Sonhos onde Deus coloca ele lá em cima e os seus irmãos lá embaixo. Quando ele conta esses sonhos para os seus irmãos ficam com inveja. Porque, presta atenção, irmãos, Deus tem um propósito na vida de todos nós. Mas Deus não pode mostrar o processo para se chegar nesse propósito. Porque o processo é doloroso. Deus mostrou os 2 sonhos para José. José ficou alegre com esses 2 sonhos. Ele viu os seus 12 irmãos se prostrando diante dele, ele em pé. Mas o processo desses 2 sonhos, Deus não mostrou. Que foi sofrimento, irmãos. Ele tinha 17 anos de idade, seus irmãos tentam assassiná-lo, jogam ele dentro da cisterna. O irmão mais velho, Rubens, fala: não mata nosso irmão, não vou matar, não. Vamos vender ele para a caravana de escravo, que não derramar sangue do nosso irmão. E José agora é vendido como escravo. Ele fica 11 anos escravo na casa de Potifar. Ele se torna um gerente na casa de Potifar. E Deus prosperou Potifar. Houve uma grande prosperidade. Mas acontece que o pecado bateu na porta de José. Ele poderia pensar assim: não, eu estou aqui como escravo, tenho 11 anos. Ele poderia pensar assim: Deus me abandonou. Mas ele não pensou isso. Ele sabia que Deus do pai dele, Deus do avô dele, Deus do pai dele, nunca abandonaria ninguém. E Deus sabia que, José sabia que também ele não foi abandonado. Ele sabia que era um processo. Então, quando aquela mulher tenta agarrar ele, aquela mulher casada, ele foge. Ele foge. Mas mesmo ele fugindo do pecado, a mulher falou com o marido: o seu gerente tentou me agarrar. E ele é preso. Agora, de escravo, de 11 anos escravo, agora ele fica 2 anos preso. Ou seja, de 17 anos, irmãos, até 30 anos, ou seja, 13 anos, José do Egito passou por um processo doloroso, passou por um processo difícil. Irmãos, todos nós temos que passar pelo processo. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, de toda a igreja, mas tem que passar pelo processo como José passou, esperando no Senhor. José esperou no Senhor. 11 anos como escravo, ele esperou no Senhor. Agora ele está preso, mais 2 anos, ele também esperou no Senhor. Você acha que ele esqueceu daqueles 2 sonhos? Claro que talvez não. Ele sabia que Deus mostrou que esse sonho ia acontecer. E aconteceu, irmãos. Quando é o ano 1876, antes de Jesus, o faraó do Egito tem um sonho, e ele fica perturbado com o sonho. Ele vê 7 vagas magras saindo do rio Nilo, e de repente depois sai 7 vagas magras que comem as vacas gordas. Ele vê os 7 espigas de milho muito bonitas, depois ele vê 7 espigas secas. E aquele faraó chama todos os magos, chama os feiticeiros,
para decifrar aquele sonho. Ninguém conseguiu decifrar. Porém, o copeiro chegou perto do faraó e falou assim: faraó, quando eu estive preso há 2 anos atrás, lá tinha um jovem hebreu, irmão, porque quando Abraão veio para a terra de Canaã, ele morou num lugar chamado Hebrom, e no passado era assim, a terra que você morava, aquele se dava o seu apelido, seu sobrenome. Então, Hebrom, hebreu. Eu tinha um hebreu lá, que ele decifra sonhos perfeitamente. O faraó mandou chamar José. Aí é chamado o prisioneiro, é passado ele, colocado roupas limpas, dá banho na pessoa, a pessoa tem que se preparar, muito bem preparado. Mas acontece que a maior preparação que José precisava, irmãos, estava dentro dele, que é ter Deus, é passar um processo e ficar com Deus, não afastar do Senhor. Muitos crentes, quando começa o processo, se desvia da palavra do Senhor, se desvia do caminho do Senhor. Irmãos, Deus não olha o cair, Deus não olha o pecado, Deus olha o seu coração e vê seu arrependimento. Se você arrepender, passar, Deus não lembra. José estava preparado, porque José tinha Deus, e tinha temor do Senhor. E quando o faraó conta para José, no ano 1876, o seu sonho, imediatamente o Espírito de Deus que estava em José fala para o faraó a interpretação do sonho. Faraó, a interpretação do sonho é simples. Essas 7 vagas gordas significa que o Egito vai ter 7 anos de grande prosperidade. Depois vai haver 7 anos de grande fome sobre o Egito. E as 7 espigas de milho bonita é a mesma coisa, é 7 anos de prosperidade. E depois vai haver 7 anos de fome. Aconselho, faraó, escolhe uma pessoa, constrói muitos celeiros e enche e prepara para que quando vier a fome, o Egito não passe fome. O faraó, que não é besta nada, falou: o quê? Esse homem é homem de Deus. Esse homem de você pegou o anel dele e colocou no dedo, diz: ó, abaixo, você está só abaixo de mim em todo o Egito, governa o Egito, faz o que precisa fazer. E ele fez, irmãos. Ele foi pegando a 5ª parte de toda a produção e foi construindo celeiros e foi guardando o trigo, foi guardando, e o Egito produzindo 7 anos de grande prosperidade. Passou-se esses 7 anos, passou-se mais 2 anos, lá em Canaã, a fome chegou em Canaã. A fome chegou em Canaã, e Jacó manda 10 filhos seus ir lá para o Egito comprar trigo. Quando ele chega ali, tinha 17, 13, 20, tinha 22 anos que José não via seus irmãos. Tinha 22 anos que seus irmãos não via José. E José agora estava vestido como egípcio, cortado o cabelo como egípcio, usando roupas de egípcio. Os seus irmãos não o conheceram. Mas como José tinha o Espírito de Deus, José conheceu todos na mesma hora. José conheceu todos. E José agora precisava de saber se aqueles irmãos tinham aquele coração lá do passado, de 22 anos atrás, coração de amargura, coração de invejoso, coração de assassinato, coração de homicida, coração ganancioso por dinheiro. José faz um teste. E seus irmãos passam no teste. Aqueles irmãos não eram a mesma coisa, eles não eram aquelas pessoas ruins, eles não eram aqueles irmãos invejosos. Então, quando eles passam no teste, José abraça eles e fala para eles: ó, eu sou José, seus irmãos. E todos se abraçam e todos choram. Por causa de quê? Porque José, irmãos, ele perdoa 100% os seus irmãos. Ele não quer saber de rancor, ele não quer saber de mágoa, ele não quer saber nada disso, porque ele tinha Deus. Irmãos, quando nós temos Deus, não pode haver mágoa nem rancor em nossos corações. Não pode haver, porque isso não faz parte. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós se perdoamos. Então, quando José percebeu
que os seus irmãos tinham mudado, porque eles passaram no teste, um teste bravo. Aí José manda trazer seu pai. Aí ele volta lá e fala com Jacó: Jacó, pai, o governador do Egito quer que o senhor vá até lá. Aí ele não sabia ainda não que o José estava vivo, não. Jacó: não vou para o Egito, não vou de jeito nenhum, não vou de jeito nenhum. Deus aparece em sonho para Jacó. Gênesis 46, versículo 4. Depois os irmãos leem em casa. Gênesis 46, 4. Deus aparece em sonho para Jacó e fala assim: Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, porque eu descerei contigo e subirei. Vocês entenderam, irmãos? Deus falou com o Senhor: Jacó, pode ir, não tem problema, você pode ir, eu vou descer com você, mas eu subirei. Ou seja, não era para permanecer no Egito, não era a intenção de Deus que eles permanecessem no Egito. Então, quando Jacó chega lá, ele descobre que seu filho é governador do Egito. O governador pega uma área lá da beira do rio Nilo, chamado Gósen, e dá para aquele povo morar. Uma área próspera, de prosperidade, uma área que tinha muita produção. Irmãos, passou os 5 anos de seca, era para Jacó pegar todo o seu povo e voltar para Canaã, porque Deus tinha dado Canaã para Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. Mas Jacó comete uma falha. E qual de nós não cometeríamos a mesma falha? Qual de nós que, sabendo que o nosso filho é governador da principal cidade do mundo antigamente, não queria ficar perto? Mas só que não podia ficar, irmãos, porque Deus tinha avisado para Abraão: Abraão, a sua descendência vai ser grande, só que a sua descendência vai ser escrava em terra estranha 400 anos. Deus avisou 400 anos antes de acontecer, que poderia acontecer, para não acontecer. Irmão, a profecia não é para acontecer, Deus avisa para não acontecer. Se Deus falou para Abraão, Abraão falou para Isaque, Isaque falou para Jacó, Jacó tinha conhecimento dessa profecia. Agora ele estava onde? Terra estranha. Venceu os 5 anos da seca, não venceu? Venceu os 5 anos da seca. Ele tinha que pegar todo mundo e retornar para Canaã. Ele não quis fazer, ele permaneceu no Egito. Irmãos, quando o cristão desvia, eu já passei por isso, já fiquei desviado muitos anos. O Egito é o mundo. Nós estamos trabalhando no mundo, mas nós não podemos pertencer ao mundo, porque a igreja é estrangeira aqui na terra. O nosso lugar é no céu com Jesus, com Deus. Aí a pessoa desvia e ele começa a amar mais o mundo e ele não volta. Eu louvo a Deus, eu engrandeço e exalto o nome de Deus, que há 2 anos e meio atrás, quase 3 anos atrás, Deus me retornou de volta. Mas tem muitos desviados. Eu oro muito para desviado, irmãos, porque eu já tive desviado. Então eu oro muitas pessoas desviadas. Eu oro muito para eles voltar. O que aconteceu? Passou a seca, Jacó ficou lá. Passa alguns anos, Jacó morre. Ou seja, a primeira oportunidade para voltar e não ser escravo foi com Jacó, quando acabou a seca. Uma oportunidade que Deus deu. Segunda oportunidade para eles não ser escravo. Passa alguns 15, 20 anos, Jacó morre. Eles vão todo mundo lá em Canaã enterrar Jacó. Jacó foi enterrado lá em Canaã. Em vez deles ficar lá, não, vão voltar para o Egito. E voltaram para o Egito. Não era plano de Deus. Deus falou bem claro: eu descerei contigo e subirei. Ou seja, Deus ia voltar com ele. Irmãos, o que acontece? Eles ficou ali. Deus dá mais uma oportunidade. Passa mais uns 20, 30 anos, José morre. Quando José morre, era outra oportunidade que Deus estava dando para eles não ser escravo. Ir para Canaã. Eles não foram. 3 oportunidades para não ser escravo. José morre. Faraó, que amigo de José, morre. Entra outro faraó. Agora já é 1720 antes de Cristo.
entre um faraó. O povo do hebreu agora já é milhares, são centenas de milhares, não são pouco, são mais de 500 mil. E eles, no ano 1720 a.C., o faraó novo escraviza todos eles. Eles ficam revoltados com Deus, só que Deus deu 3 oportunidades. Deus deu 3 oportunidades para que o povo não seja escravo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo ao Senhor que